a todos os participantes neste maravilhoso encontro. Queria contar-vos uma história brevíssima. Eu sou o Manuel Forjás, uma história que revela um pouco aquilo que é a perspectiva do paciente, do doente, quando perante uma crise grave de saúde, e um conjunto de sugestões e reflexões que eu acho que podem fazer sentido, provavelmente muitas do conhecimento dos médicos presentes nesta sala, aos quais desde já peço desculpa pela minha ausência física, mas tenho que ir a Bruxelas a um médico, e que deixo normalmente depois os meus contactos para futuras reflexões sobre esta matéria. Portanto, muito brevemente, eu tenho 49 anos, nasci em Moçambique, vim para Portugal em 74, licenciei-me em Economia, trabalhei 12 anos por conta de outrem, uma vida saudável, alimentação saudável. Cheguei muito cedo, aos 33 anos, à Direção-Geral de Empresas. Em 97, 98 mudei de rumo e comecei a construir e a lançar um conjunto de negócios que, curiosamente, nesta fase, estou a reestruturar. Os tempos económicos são difíceis e, portanto, ainda não sabemos muito bem qual é o futuro, pelo menos de uma parte dos negócios que estamos a reestruturar, tentando minimizar os danos a todas as pessoas envolvidas. A parte dos negócios tem pouco interesse, porque julgo que não é de empreendedorismo, de falar sobre o sentido da vida de que trata este congresso, ou o meu tema. Era falar-vos de cancro. Também muito brevemente, portanto, uma vida saudável, não fumador, embora venha de uma casa onde se fumavam 15 maços de cigarros por dia. Minha mãe começou a fumar aos 10, o meu irmão aos 11, o meu pai aos 12, a minha irmã aos 13. Embora eu nunca tenha fumado, apesar de uma juventude agitada em termos de copos, mas nunca tive nenhuma dependência, nenhuma adição, e acho que, se não me engano, acho que nunca comprei nenhum maço de cigarros na vida. Nos últimos anos era um fumador ocasional. Depois do jantar, eu e a minha mulher costumávamos fumar um cigarro a ver as notícias das 8, seguramente não mais do que isso. Em 2009, numa volta ao Báltico com os meus filhos, digo que sou otimista, sou exuberante, sou positivo, e tenho tido até agora uma vida que considero absolutamente maravilhosa. Em 2009, uma tosse insistente levou-me primeiro a otorrinos e depois a pneumologistas, e por fim acabei em 2010 por ir a um oncologista que, depois de um TAC, 2010, janeiro, março, detectou um nódulo no lobo inferior esquerdo. Fez um PET que confirmou que provavelmente não era benigno. A operação ocorreu em maio, foi removido o lobo esquerdo e foi recomendada quimiocoadjuvante, se não me engano, carboplatinas com Pemetrexed da primeira vez, que fiz durante 4 sessões. A razão pela qual eu fiz era porque o nódulo estava colado à pleura, que era um fator de risco adicional. Já voltei a esta parte, que é a parte, julgo eu, mais interessante, é a parte da gestão das expectativas do cliente nesta primeira intervenção, mas já agora, para ficarem a saber o resto da história, em setembro ou outubro estava livre, fiz um novo PET e não tinha nada, passei um mês de 2011 de férias, em 2012 tive uma recidiva, desta vez com um conjunto de nódulos na mamária, no mediastino, que primeiro tratei, entretanto mudei do privado para o IPO. Nesta altura consultei 4 ou 5 médicos destes gurus mundiais, do Anderson, do Sloan Kettering, o Rosell, do Bidalga, e o Jorge Cruz, prefiro não dizer nomes também para não envolver as pessoas com quem estou diretamente envolvido, e quando todos os médicos recomendavam a intervenção cirúrgica, eu acabei por recomendação do meu médico no IPO, no qual tenho uma enorme confiança e muito prazer em o ter conhecido, acabei por seguir um novo ciclo de quimioterapia. Desta vez deixámos as cisplatinas e passámos para as carboplatinas com... Desculpem, da primeira vez as cisplatinas eram com gencitabina e agora eram com Pemetrexed. Durante 3 ciclos as coisas estavam a correr bem, os nódulos estavam a desaparecer, mas finalmente no 4º ciclo há um nódulo que cresce um bocadinho e tenho um derrame pleural, faço uma toracentese para tirar o líquido, mudo de terapia e passo para o erlotinib, que me deixa neste estado borbulhento e acnoso com que todos me veem. E nesta altura o
vou fazer agora um PET TAC, eventualmente fazer uma pleura 10 para parar este derrame da pleura. E segundo os médicos, tanto o Rosel como o meu médico do IPO, a minha equipa que me assiste no IPO, consideram a doença estável, embora eu como doente não perceba muito bem como é que uma doença está estável enquanto os tumores crescem. Mas enfim, queria-vos tudo contar, falar mais sobre a primeira experiência hospitalar. A primeira experiência hospitalar começou mal. Muitas vezes a impressão que eu tenho é de que os médicos não sabem. Eu peço desculpa se estou a ofender alguém, não é de maneira nenhuma isso. Precisamos muito de bons médicos, mas que os médicos não têm em consideração suficientemente a psicologia do doente. E devo-vos dizer que eu, em particular, sou hipocondria, que eu sei muito de medicina, porque leio, primeiro sempre toda a minha vida quis tirar um curso de medicina. Segundo, sigo 4 ou 5 jornais médicos, alguns dos melhores. Sei muito do research que se está a fazer agora, nomeadamente em termos de cancro. E quando chego aos... E uma das características de quem primeiro tem cancro, depois vai ser operado, é o terror absoluto de que alguma coisa corra mal na operação. Enquanto para a maior parte dos cirurgiões as operações são operações absolutamente correntes e normais, as pessoas têm medo. As pessoas têm medo que falhe o coração, que a anestesia seja demais, que haja efeitos secundários. E há muito pouca informação me foi dada antes da operação. E há pequenas coisas que podiam ter mudado muito a minha vida. E é sobre essas, sobretudo, e a qualidade daqueles dias passados no hospital. E é sobretudo sobre isto que eu quero falar. A primeira coisa é que quando chego ao hospital espero 4 horas para ser internado. Isto é uma loucura. Uma pessoa está em terror absoluto, completamente desfeito da barriga, está com stress. Eu ainda por cima naquela altura tinha acabado de perder um cunhado a fazer uma operação simples ao nariz em Coimbra, 6 meses antes, e portanto sabia que as operações podiam correr mal. E espero 4 horas para me fazerem a admissão e para me levarem ao quarto. Portanto, isto é o que não é bom. Não aparece ninguém que nos dá uma explicação, não aparece ninguém para dizer-nos que, olha, as coisas estão a ser preparadas, mas não se preocupe, a operação vai correr bem. Não dizem nada. Depois a operação era para ser marcada, suponho, para as 2 ou 3 da tarde, e acabou por acontecer às 8 da noite. E tudo isto deixa no doente um conjunto enorme de incertezas sobre o back-office do hospital em questão. Porque nós pensamos, se estes senhores médicos e estes senhores gestores não são capazes de ter um plano, um cronograma, de avisar os doentes e de ter um mínimo de gestão e planeamento, esta operação vai correr mal porque quando precisarem do bisturi, o bisturi não vai estar afiado e não vão ter quantidade suficiente de anestesia. É absolutamente fundamental o processo, julgo eu, o processo tranquilizador e que garanta ao doente que a infraestrutura técnica funciona, que tudo corre de acordo com o planeado, que não há surpresas e que o doente deve ser permanentemente informado daquilo que vai acontecer. E não guardado o misterioso segredo que eu acho que os médicos gostam de reter na gestão da informação com o seu cliente. Depois, eu tive uma chatice porque 5 minutos antes de começar a ser preparado para a operação, que ninguém também explica o que é, tudo coisas que um mês antes me podiam ter dito, vão rapá-lo, vão meter um catéter, você vai vestir uma bata, tudo coisas que, descontadas das expectativas, pareceriam perfeitamente normais. Eu, por exemplo, agora vou fazer uma pleura 10 e estou-me completamente a borrifar em saber que vou estar 4 ou 5 dias com um dreno porque já sei o que é. Quando nós já sabemos o que é, estas coisas não custam nada. Quando chegamos à parte da preparação, faltavam as análises. E faltava o PET TAC, que tinha feito uma semana antes. Portanto, estão a ver o nível de terror a acumular-se da parte do doente. Perderam o meu PET TAC. Não sabem onde é que está o meu PET TAC. Depois, passado meia hora, lá descobriram o PET TAC. Mas não descobriram as análises. E tive que ir de cadeira de rodas a correr para as análises, para ter certeza que as análises estavam em ordem e podiam ser operadas. Entretanto, eu tinha entrado às 11 da manhã, isto são quase 7 ou 8 da noite. Finalmente, quando vou para o operatório, tudo aquilo sinistro, escuro, nunca ninguém nos pode acompanhar até à entrada da sala, estamos sozinhos. A única coisa de que me lembro nessa altura foi, antes de entrar na sala, mais meia hora de espera sentado na cadeira de rodas, já todo cheio de tubos e catéteres e soros e essas coisas.
E quando entro na sala, e quando me dizem que vão mudar para a cama do bloco operatório, a cama era uma cama, eu acho que era de pedra, e estava absolutamente gelada. Bom, e até dei um guincho de frio. Bom, caí logo ali, ao fim de 7 ou 8 segundos já estava completamente anestesiado. Acordo na unidade de cuidados intensivos e não me tinham dito o que é que era uma unidade de cuidados intensivos. Eu já fui operado ao apêndice, já fui operado ao pé, já fui operado à cabeça, à orelha. Mas as pessoas tendem a apagar as más memórias e a guardar as boas. Na unidade de cuidados intensivos eu tinha 12 doentes, tudo aos berros, ai, 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 a minha mãe, o meu tio, o meu primo, dói muito, o doutor venha cá. E eu não fazia a mínima ideia da quantidade de dor e de sofrimento que representava estar na unidade de cuidados intensivos. E podiam-me ter dito, atenção, você quando acordar, vai estar num sítio escuro, vai estar rodeado de enfermeiras, provavelmente algumas pessoas estão-se a queixar, mas é normal, porque os pós-operatórios são dolorosos. Você vai sentir dor quando passar a anestesia. Vai ser uma dor moderada, uma dor intensa. Nós podemos ajudá-lo a resolver e controlar o problema da dor. Tudo informação, tudo gestão de expectativas. Para me retirar a sonda arterial, não sei se foi um drama ou um erro técnico, mas a miúda teve, de toda a operação, esta foi a parte pior. Porque aquilo sangrava e ela pressionava com o dedo. Eu não sei se há outra maneira, provavelmente não há outra maneira, mas podiam ter dito também antes. Atenção, que quando você sair dos cuidados intensivos e for para o quarto, vão tirar a sonda arterial, a enfermeira vai ter que fazer pressão, vai doer bastante, são 5 ou 10 minutos de uma dor intensa, mas depois passa. Nada, não disseram nada. Descemos para o quarto, saio ao fim de algumas horas dos cuidados intensivos. Tudo isto tem a ver com gestão de informação. Os doentes suportam tudo. Nós estamos habituados a sofrer, o ser humano está habituado a sofrer, em geral, e a ter dores. Desde que saiba o que é que lhes vai acontecer. Coisa que os médicos envolvidos nesta primeira fase não diziam. Quando chegamos ao quarto, acordo algaleado, não sabia que ia estar algaleado, como é evidente. Quando estou algaleado e começo a tomar consciência de como estou, reparo que tenho 2 drenos. Não me tinham dito que eu ia ter 2 drenos. E que os drenos eram extremamente dolorosos. Podiam ter dito que os drenos eram dolorosos e que o tempo provável de estadia no hospital, no pós-operatório, era ou entre 7 e 11 dias, ou entre 7 e 12 dias. Ninguém me disse nada. Eu, de repente, olho, tenho um baldezinho nojento, onde pinga uma linfa amarela, e todos os dias pergunto quando é que me tiram os drenos. Não me disseram que eu ia ter uma massagem pulmonar. Que essa massagem pulmonar era dolorosa, e que tinha um balão, e que tinha exercícios de respiração que tinha que fazer todos os dias. Tudo coisas que eu podia estar perfeitamente informado. O caso mais grave, o caso da morfina. Na gestão da dor, o paciente deve ser informado sobre a melhor gestão possível da morfina. Porque quem já teve drenos sabe o que é que aquilo é de chato e de incómodo. E há uma dose máxima, suponho eu, de morfina que deve ser dada por dia. Ora, a impressão com que eu fiquei foi que quem geria a morfina era o paciente, era eu, que pedia sistematicamente a morfina para gerir as dores, e quando chegava ao fim do dia, não tinha morfina porque já tinha gasto a minha dose. E o único período verdadeiramente complicado no internamento hospitalar, é o período em que estamos sozinhos, é a noite, que é longuíssima, que nós estamos cheios de dores, porque não tomamos a morfina, porque tivemos a tomar a morfina durante o dia em que não devíamos ter tomado. Quando é evidente que a morfina tem que ser tomada antes da gente ir dormir às 9 da noite, com reforço à 1 da manhã. Durante o dia, distraímos a ver televisão, distraímos a fazer outras coisas quaisquer. Por fim, uma história curiosa sobre os xixis e cocós, outra coisa que não nos dizem. É que uma pessoa depois de uma anestesia geral não consegue fazer. O xixi é só algaleado e não faz cocó. Não é? Eu tive as primeiras 12 horas, se não me engano, depois da operação, sem fazer xixi. E como não conseguia fazer xixi, tinha que tirar a algália grande, acho eu, e meter umas algálias pequeninas. Não conseguia fazer xixi. Os truques todos desconhecidos, da água a correr, a água fria nos pulsos, nada funcionava. O engraçado foi que acabo por descobrir a solução com um amigo meu. E, portanto, os médicos não nos dizem que nós não vamos conseguir fazer xixi e cocó. É outra coisa que não nos dizem. Mas há um amigo meu, qualquer que há 30 anos, um grande amigo meu que há 30 anos foi à Tailândia, numa altura em que
em que o Estado, aliás o Reinado, tinha acabado de instalar nas principais cidades urinóis públicos. O problema é que todos os homens conhecerão este problema, esta coisa de uma pessoa fazer xixi num sítio público ou alguém ao lado, é sempre uma coisa muito difícil, pelo menos o arranque é muito difícil. Então de que é que eles se lembraram? Lembraram-se de meter uns toalheiros, ou seja, uns homens que andavam nas casas, ou seja, o homem chegava lá, tirava o coisinho para fora e quando fingia que quando ia tentar fazer xixi, olhava para a esquerda, olhava para a direita e aquilo não havia maneira de sair. Então arranjaram uns jovens que andavam pelas casas de banhos públicas do país, porque obviamente era a solução em vez da porcaria das ruas, pegavam umas toalhas em água, embrulhadas em água morna, e as toalhas, assim que se mete uma toalha de água morna à volta do pescoço, a pessoa começa imediatamente a fazer xixi. E foi com isto que eu consegui resolver o problema de não fazer xixi durante aquelas horas difíceis do pós-operatório. E a partir daí consegui fazer xixi sempre. Bom, e se quiserem usar este truque para os vossos pacientes nos pós-operatórios, acreditem que é um remédio milagroso. Portanto, enfim, são estas as notas que eu queria deixar. Desculpem-me o tempo tão longo. A tosse, que é uma tosse da estação, não é uma tosse que tenha nada a ver com a doença. Mas eu acho que existe uma maneira diferente, eu acho que pode existir uma maneira diferente de tratar o doente. Não tratar o doente como um ignorante, não tratar um doente como alguém que não sabe gerir a informação. Quanto mais informação nós tivermos sobre aquilo que nos está a acontecer, muitos amigos meus perguntam-me, ou eu ouço muita gente dizer tenho uma amiga minha que tinha 6 meses de vida, tenho uma amiga minha que tem 9 meses de vida, tenho uma amiga minha que tem um tumor cerebral e deram-lhe 15 dias de vida. Há um certo tipo de informação que não é, a palavra francesa é actionável, sobre a qual nós podemos fazer pouco. Primeiro porque a informação é incerta e depois porque não há muito que se possa fazer para contornar aquilo que nos diz o médico. Esse tipo de informações eu julgo que são irrelevantes. Agora, tratar os doentes como seres pensantes, como pessoas que têm acesso cada vez mais à informação. Eu na internet tenho mais conhecimento de testes genéticos que estão a acontecer nas principais clínicas de investigação do adenocarcinoma pulmonar do mundo inteiro agora, do que provavelmente existiam acumulados em todos os hospitais de Portugal há 10 anos atrás. Eu sozinho, como paciente individual. E, portanto, quanto mais informação o doente tiver, melhor pode preparar a sua vida e melhor pode evitar as surpresas de processos que normalmente são sempre dolorosos e complicados. E, portanto, é esta racionalidade, é esta maturidade e é este tratar o doente como adulto e esta tentativa também de compreensão do quadro em que se move o doente, o medo do sofrimento, o medo da morte para alguns, o medo das consequências sobre o corpo para outros. Mas isto é como aquela piada parva do alguém que se chega a alguém e diz-lhe: morreu o teu pai, a tua mãe e os teus filhos num desastre automóvel. E a pessoa começa a chorar e diz: não te preocupes, foi só os teus pais, os teus filhos estão porreiros. Quanto mais realistas forem as expectativas que o paciente tiver, melhor ele será capaz de gerir o seu processo de terapia, de sofrimento e de cura, e julgo também que, como consequência final, mais confiança terá ele no seu médico. Lamento imenso, como já vos disse, não estar aí, mas passo a vida, além das medicinas alternativas, temas sobre os quais gostava muito de falar, sobre os bruxos todos, das quânticas, das integrativas, dos ayahuascas e da biomedicina e da carne vermelha e do açúcar e dos goji berries e da erva verde, enfim, um conjunto de temas sobre os quais gostaria muito de vos falar, mas vou neste fim de semana, agora estou em Bruxelas, a falar com um outro médico que tem uma abordagem que junta o erlotinib com o furlotinib, com as cisplatinas e, portanto, a coisa que quero saber mais, porque a informação para mim é importante, que aliás a informação que partilho sempre com o meu médico do IPO, que adoro, e essa é a única razão pela qual eu não posso ficar, senão
teria tido muito gosto em estar aqui convosco. De qualquer das maneiras, fico ao vosso dispor para aquilo que for necessário. Boa sorte e bom trabalho.